Olá, pessoal. Sou Michele Fernandes e estamos aqui em mais um programa Globalize. Hoje é um dia de muita alegria, um dia muito especial, pois nós estamos recebendo a deputada estadual Tia Ju, que também é segunda vice-presidente da Alerj. Tia Ju, seja muito bem-vinda. É uma honra para o nosso programa tê-la aqui conosco para conhecer um pouco sobre a sua carreira, essa carreira brilhante, e um pouco também da tua trajetória, essa parte que você faz muito bem, essa parte internacional, recebendo chineses, recebendo africanos, né, levando um pouco da cultura do nosso país para o exterior e também gerando negócios, né, sendo ali um motor, né, de geração de negócios. Olá, Michele. Muito obrigada pelo convite. Olá a todos que estão acompanhando essa programação. Para mim é um prazer enorme, Michele, estar aqui com você neste programa, nesse bate-papo, que com certeza será muito especial. Excelente. Nós gostaríamos de conhecer um pouquinho, né, o público quer conhecer um pouquinho da tua trajetória, né? Você é à frente de uma instituição tão importante que é a Alerj e, além disso, a carreira de uma mulher na política, né? Isso traz muitas curiosidades, porque é um cargo de liderança, é um cargo, né, de prestígio. Então, eu queria conhecer um pouquinho mais e o público tá em casa, né, ter o prazer de conhecer a tua história. Michele, minha história, eu tenho muito orgulho de contá-la sempre, em todos os espaços onde eu estou, porque eu sou nordestina de origem. Eu já estou aqui no Rio há mais de 25 anos, mas ainda carrego o peso da minha origem nordestina, que eu amo. Eu venho de família muito pobre, né, da cidade de Conceição do Jacuípe, na Bahia. Até chegar em mim, a minha família, ninguém concluía o ensino médio, né? Então, historicamente, o estudo era muito difícil até de sonhar, né? Com todas as dificuldades financeiras de acesso. E eu comecei a querer mudar essa história, né? Eu quis estudar, eu desejei muito sempre, e desejo até hoje, sou estudiosa, acabei de concluir o meu mestrado, e ali eu rompi um ciclo da minha família, né? Minha mãe, a dona Maria, como conhecida, Mara, era analfabeta, eu alfabetizei ela, porque minha primeira formação foi magistério, e meu primeiro exercício como professora foi alfabetizando a minha mãe, que era produtora rural da agricultura familiar. Entendia muito de terra, muito de semente, mas não era letrada, né? E meu pai, trabalhador de chão de fábrica, também o Augusto, o Guga, como era conhecido por todos, um querido, os dois já faleceram. Mas eu mudei essa história da família estudando muito, andando a pé, 2 horas por dia para estudar. Concluí o meu ensino médio, que é o 2º grau, né? Conhecido como 2º grau, e fui para a faculdade, sou graduada, sou pedagoga, né? Fiz magistério, depois pedagogia, fiz uma pós em Publishing Management, que eu gosto muito de livros e de escrever. Fiz também no Ministério Público uma pós-graduação em Direito da Infância, assim que eu me elegi no meu primeiro mandato, e também concluí agora meu mestrado em Direitos Fundamentais. Bem, a minha história com envolvimento com o mundo, esse intercâmbio internacional, se deu lá no meado de 2016, né? Quando eu vi a necessidade de... A Alerj sempre recebeu comitivas e consulados, mas muito timidamente, né? E eu, com o desejo de estreitar fronteiras com os consulados, o presidente, à época, me permitiu estar aproximando mais, fazendo esse elo de intercâmbio com os consulados, e deu super certo, né? A gente começou a receber as comitivas internacionais, a Frente Parlamentar Brasil-China, eu fazia parte, e eu
sentia falta de um dinamismo maior desse intercâmbio, ali do continente africano também, com as Américas, enfim. E aí eu comecei a participar de mecanismos internacionais, fui vice-presidente da UNALI, que é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, eu faço parte desde 2015, cheguei à presidência e a gente tem muito intercâmbio também internacional de troca de conhecimentos, né, com os parlamentos exteriores. E comecei, Michele, me entrar de cabeça nisso. Então foi daí que veio o gracioso apelido, né? Vamos falar assim, Tia Ju. Exatamente. Veio do magistério. Do magistério. Que interessante. E quando houve ali o desejo, né, da política, né? Que você falou sobre a questão da educação, e aí, de repente, foi para a política. Foi algum convite que te fizeram? Ou o teu olhar assim, se aprofundou nisso por ver, né, as necessidades, essa questão desigual do nosso país, que é muito grande, né, não tem como passar despercebido. Como que foi essa virada de chave ali para a política? Eu sempre gostei da política, sempre estive envolvida na política. No meu bairro, por exemplo, e na minha rua que eu morava, faltava muita coisa. Eu fiquei morando numa casa construída pelo meu pai durante 10 anos sem energia, com energia a poucos metros da minha casa. Então, a BR-324 cortava assim, o bairro e a poucos metros tinha energia e do outro lado onde eu morava não tinha energia, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha nada. Uma total discrepância e desigualdade social muito latente, né? Eu concluí meu ensino médio usando velas e lampiões dentro da cidade. Eu não estava na zona rural, eu nasci na zona rural, mão de parteira, em Conceição de Joaquim, e meu pai, quando eu tinha 2 anos, se mudou para a Feira de Santana, que é uma mega metrópole, né, uma grande cidade, mas tinha essa discrepância muito grande, essa desigualdade social. E ali eu comecei a me envolver muito fazendo trabalhos sociais. Quando eu me formei em magistério, quando eu concluí o magistério, fui dar aula de reforço escolar para as crianças da minha rua, que muitas delas não acessavam nem a escola, e comecei a me envolver com a política ali, trabalhando muito pelo meu bairro, pela minha rua, né, principalmente, que não tinha nada. E aí comecei a ter muito envolvimento, que eu ia na prefeitura, eu cobrava as coisas, eu cobrava dos vereadores. Então eu comecei minha militância ali. E quando eu vim morar aqui no Rio, eu continuei os meus trabalhos sociais e o envolvimento com a política como cabo eleitoral. Eu sempre gostei de escolher os meus representantes, aqueles que eu iria bater a porta para pedir pelo povo, para as pessoas, sempre fazendo militância para grupos, né, de vulneráveis. E em 2012, meados de 2012, eu tive convite para participar efetivamente da política. Para mim foi uma surpresa, mas eu aceitei. Eu aceitei por ver a necessidade, porque por mais que o terceiro setor, por mais que as pessoas que desenvolvam projetos e programas tenham uma boa vontade, chega um momento que bate na trave ali, porque necessita da mão do Estado presente, né? E aí, se você não tiver um representante, tudo seu para ali, você não consegue avançar. E aí, principalmente que tenha esse olhar também, né? Sim. Para o próximo, né? Sim. Porque não adianta também ter representantes ali que chegam a determinadas causas, enfim, né? Necessidades e não tem esse olhar, né? Então, bom, eu já imaginava isso, mas o Tia Ju também acolhe, né? Sim. Acaba sendo teu jeito, né, de acolher a todos, né? Muito bacana, parabéns pela tua história. E agora eu queria falar um pouquinho entrar um pouco agora nessas questões de comércio exterior e a gente falar um pouquinho sobre essas frentes, que inclusive eu te conheci, né, num evento, Sim, através de um evento da Frente Parlamentar, e eu sou testemunha. Vou deixar aqui registrado que eu falo com chinês há 20 anos por conta da minha área, né, comércio exterior, e eu sou testemunha porque sempre quando eu falo Rio de Janeiro, eles falam, lá nós temos a Tia Ju, sabe? Então, assim, já é um corpo, né? Eles falam, não, nossa referência no Rio de Janeiro é a Tia Ju.
tudo que a gente busca lá. E eu achei muito interessante ter isso no Estado, porque São Paulo já vem fazendo isso há muito tempo, né? São Paulo é referência, São Paulo levou um escritório, né, do Estado para a China há um tempo e deu super certo, né? E aí, quando a gente vê isso acontecendo no Rio de Janeiro, é muito bacana, porque sempre a gente vê as coisas acontecendo fora, a gente fala, poxa, podia ter aqui. E aí, escutar de um chinês na China, olha, a nossa referência no Rio é a Tia Ju, ela nos acolhe, ela, enfim, apresenta, né, os nossos projetos, entende o que a gente precisa, muito interessante. Então, eu gostaria de conhecer um pouco mais, né, sobre qual é o trabalho que você faz com eles, né, e quais são os projetos que vocês estão tocando. Então, Michele, muito interessante isso também, porque o Leandro Su, né, que também é um empresário chinês, inclusive ele está agora na China, também levando a nossa orquestra. Ele é até meu cliente, sabia? De café. Ele compra o nosso café. Ele compra o seu café lá no estabelecimento dele e tem lá as amostras do seu café e tal. Já consumi, muito bom, por sinal. Muito obrigada. E o Leandro, ele sempre muito entusiasta dessa questão do intercâmbio de negócios também, né? Que sempre uma coisa muito especial que eu vejo nos chineses é a preocupação do intercâmbio bilateral. É um negócio que seja bom para os dois países, uma relação amigável, muito amigável, e que deslumbra sempre o desenvolvimento econômico de ambos os países, né? Essa parceria acaba sendo muito saudável, né? A preocupação deles. Então, o Leandro ali sempre perto da gente, frequentando o meu gabinete, levando as demandas. E aí ele falou, Tia Ju, não quer ser presidente da frente parlamentar para a gente tocar essa frente e tal? Aí eu falei, olha, ela tá um pouco parada, eu vou conversar com o deputado que está à frente. Se ele não se incomodar, a gente reapresenta ela e começa a tocar. E aí a gente começou e eu, a pedido deles mesmo, eu percebi que não tinha no calendário oficial uma festa tão importante, que é a principal deles, que é o Ano Novo Chinês, que é o calendário lunar, né? Em que o mundo para, que o mundo não só a China para. Para você ver a importância da China no mundo. A China para, o mundo para. O mundo para, exatamente. E é um calendário que hoje não é um calendário... É claro, foi a China que evidenciou esse calendário, né, lunar, e por isso que a gente chama de Ano Novo Chinês, mas hoje é um calendário que toda a Ásia aplica esse calendário. Mesmo que tenha a festa ali do Réveillon, que o mundo todo coloca lá o reloginho, mas há também a evidência do calendário lunar, né, que é o que a gente chama aqui de Ano Novo Chinês, que até eu propus também um deputado de São Paulo para colocar no calendário do Estado. E a gente colocou ali no calendário do Estado o Ano Novo Chinês, e a partir daquele momento, lá em 2016, eu comecei a fazer a festa do Ano Novo Chinês na Assembleia Legislativa, no nosso Palácio Tiradentes, unindo todas as comunidades chinesas aqui no Rio, através das suas associações e do consulado chinês, né? Então, junto com o consulado chinês e com as associações, a gente começou a fazer anualmente o Ano Novo Chinês também na Assembleia Legislativa, o que nos aproximou muito também de todas da federação, né? Da Câmara de Comércio, Brasil-China também, e a gente sempre está unidos e juntos nos eventos, nos encontros, e como eu também sou responsável do Fórum de Desenvolvimento Econômico do nosso Estado, né, que ali é um mecanismo da Assembleia Legislativa, a gente promoveu um fórum que foi onde eu te conheci também, foi muito especial, e a gente ali promoveu um grande encontro, um grande intercâmbio para falar de negócios para o Estado do Rio de Janeiro, né? Abrimos um espaço de conversa e diálogo, vendo o intercâmbio internacional de negócios. O Rio de Janeiro tem toda a sua estrutura preparada para o negócio internacional, portos, aeroportos, tudo pronto. E por que não fazer
alavancar esse desenvolvimento econômico Isso a é partir do muito intercâmbio. importante, inclusive, vou usar um pouco da tua fala, sobre a visão, quando os chineses chegaram, a visão dos chineses sobre, até a nova negociação, né, da escola de Harvard, que é o ganha-ganha, né? Ambas as partes saem ganhando das Exatamente. negociações. Então, ele já tem essa nova visão de fazer negócio, né? Porque anteriormente, as negociações, um sempre saía vitorioso Isso. e o outro ia para casa cabisbaixo, né? Não existe isso mais, né? É amigável, é elegante, é para fazer realmente amigo, né? Porque Exatamente. ambos saem ganhando e é uma coisa sustentável. E é muito interessante trabalhar nessa visão e colocar o Estado também, né? Com esse olhar. Porque dessa forma todos acabam ganhando. Exatamente. O empresariado ganha, o Estado ganha. E você tem uma visão interessante, Tia Ju, que é essa visão de fazer eventos com cunho, né, com toda a base ali por trás de negócios. Exatamente. Não é uma coisa só institucional, que é muito bacana ter a representatividade, mas a gente precisa fazer negócio, né? O Estado precisa se desenvolver, né? As pessoas precisam... A gente precisa possibilitar, Michele, o desenvolvimento econômico, porque tem tudo a ver com empregabilidade. Eu sempre digo, quando você reúne as partes para conversar sobre negócios, a gente não está falando só de dinheiro para o empresariado, a gente está falando de possibilidade de mais emprego para a população. O desenvolvimento econômico propicia isso, e eu sou muito ligada ao social também, e nesse ganha-ganha eu aprendi uma coisa que é especial. Não existe... Você não consegue desenvolver a parte social do braço do Estado sem você possibilitar ambientes de negócios. Porque dinheiro não nasce na calçada. É preciso que os empresários tenham um ambiente propício de negócios para ali ele se estabelecer e gerar emprego e renda, que também se traduz em impostos e recursos para os cofres públicos. E isso se reverte em políticas públicas de Estado que vai beneficiar a sociedade, principalmente os menos favorecidos. Sim, é toda uma engrenagem, né? Uma coisa não fica sem a outra, é toda uma engrenagem. E quando se entende essa engrenagem, resulta no que nós estamos vendo aí nesse trabalho belíssimo, né? Que a gente pode acompanhar, a comunidade do comércio exterior pode acompanhar, né? E aplaude de pé. Bom, vamos para o próximo bloco, e no próximo bloco eu queria falar um pouquinho sobre esse fórum, tá? O Fórum Pan-Americano da África, que reuniu grandes lideranças da África. Eu queria entrar um pouquinho também nesse trabalho que está sendo feito junto ao continente africano. Olá! Estamos de volta ao segundo bloco e agora nós vamos falar com a nossa convidada, deputada estadual Tia Ju, sobre o continente africano, sobre a África, sobre a questão do desenvolvimento, o trabalho que está sendo feito na Alerj com o Fórum Pan-Americano, né, africano. Eu gostaria de saber um pouco sobre esse trabalho incrível. Então, Michele, como eu havia dado ali um espóliozinho no outro bloco, nós estamos responsáveis, a segunda vice-presidência está responsável pelo Fórum de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, que é um mecanismo da Assembleia Legislativa. Esse nosso fórum, ele reúne mais de 78 entidades, entre indústria, comércio, academia, também as universidades estão ali. E nós temos as câmaras setoriais. As câmaras setoriais é quem discute, debate os assuntos de relevância para alavancar o desenvolvimento econômico do Estado. Propostas que venham alavancar o desenvolvimento econômico do Estado e, assim, também visando a empregabilidade, o crescimento de mais emprego, mais renda. E nós pensamos no Fórum, né, africano, que é um
É um desenvolvimento, um intercâmbio que tem crescido muito, né, economicamente. São diversos produtos que a África também já está exportando e o Brasil também importando. E com a aproximação do consulado, a gente conversando com o consulado de Angola, que teve muito interesse também, né? Eles têm uma grande feira de negócios anualmente também no continente africano, o que possibilita a gente ampliar essa discussão e pensar juntos como alavancar esse intercâmbio de negócios, né? Fazê-lo crescer no ganha-ganha, né? Essa frase realmente ganhou uma grande repercussão, né? E aí a gente pensou em estar promovendo esses fóruns e isso possibilita a troca de conhecimento de entes que facilita, né? Ali houve a possibilidade naquele fórum de apresentar empresas de turismo que já promovem, né? Facilita você ter ali, né, nesses debates, nesse diálogo, já as empresas de turismo cacifadas, podemos dizer assim, para ajudar o empresariado a levar, né, os seus conglomerados de empresas, porque ali tem hubs de negócios, a gente tem empresas que são grandes guarda-chuvas que congrega outras empresas e eles querem, quando se fala em intercâmbio internacional, quando se juntam grupos e que vão todos juntos, a possibilidade de ampliação de negócios é muito maior, né? Então, toda aglomeração, podemos dizer, num bom termo, o coletivo, né? Junção de empresas, a oportunidade de negócios flui mais, porque dentro daquele conjunto ali, um acaba suprindo a necessidade do outro. Ou seja, dentro do grupo já há negócios, isso, né? Já há negócios, o diálogo ali já gera. Tem aqueles que são do meio de comunicação, da tecnologia, que aquela outra empresa também está precisando, tem um déficit ali tecnológico e precisa. Aí um que vem buscando uma empresa de turismo que possam todos ir juntos, comprando as suas passagens, tendo alguém que reserve os hotéis, que façam toda essa organização e não os seus escritórios. Então, assim, dentro do fórum há esse business riquíssimo, né, que a gente começa a favorecer o ambiente de negócio já a partir daquele encontro. Então, por isso que o Fórum de Desenvolvimento Econômico da Assembleia, presidida por minha pessoa, é claro, na figura também do presidente, a gente sempre está promovendo esses eventos, pensando, sim, em trocas de experiência, mas principalmente na possibilidade de negócios efetivos de verdade. E eu achei muito interessante, porque aconteceu num momento que está tendo muita busca pela África agora, né? O pessoal fala a África é a bola da vez. Não, a África já está acontecendo, né? E vocês fizeram esse evento, esse barulho um pouco antes, né? Sim. Vocês foram ali os pioneiros. E é muito interessante porque eu estou vendo muito essa demanda pela África, né? Os olhos estão na África. Hoje nós temos aí, com as commodities, a gente tem bancos de primeira linha na Sim. África, né? O que não havia anteriormente, mas já houve esse movimento. Eles estão muito fortes, né? E o Fórum também teve um peso político muito interessante, né? As autoridades que vieram, que participaram, teve um peso político muito interessante. Quero te parabenizar por isso, por ser a pioneira, né? Principalmente Obrigada. No nosso estado, Rio de Janeiro, né? Que a gente precisa levantar a bola também do Rio de Janeiro. E como estão os planos nesse sentido, com a LERJ, com o Estado, pensando em África? Tem alguma coisa sendo trabalhada, né? Então, a gente vem trabalhando exatamente para continuar possibilitando que as empresas participem dos encontros comerciais que acontecem nas grandes feiras, né? Para que a coisa não se esfrie. E o Fórum, através das suas câmaras setoriais, que reúne, está sempre reunidos virtualmente para facilitar para todos. A gente tem pelo menos
3 vezes no ano um encontro presencial do fórum, mas o fórum ele trabalha o ano inteiro com os encontros e as discussões nas câmaras setoriais, produzindo tanto projetos que possam ser apresentados para que a gente leve para a Assembleia Legislativa, para votação mesmo, né, como proposta de projetos de leis, como também a gente, através dessas discussões, o Fórum consegue apresentar propostas de emendas que venha balizar ali as comissões permanentes, né? Nós temos as comissões permanentes da Casa, que é onde os projetos tramitam, e que as notas técnicas que o Fórum produz acaba dando um direcionamento do que precisa. Né, embasa melhor. Porque, assim, nós temos ali nas comissões os deputados que têm afeição a cada tema, né? Seja educação, seja desenvolvimento tecnológico. Tem várias comissões, nós temos mais de 30 comissões temáticas na Casa, mas as notas técnicas produzidas pelo Fórum sempre têm sido acatadas, porque sabe-se que ali foi uma produção que foi de um desdobramento a 4 mãos de diversos entes conversando, inclusive com a academia, com pesquisas também nos oportunizando ali dados estatísticos, porque sem dados a gente não consegue pensar uma política pública efetiva, não é em cima do achismo, são embasamentos também acadêmicos, né? E de vivência de cada setor próprio ali. Então, as câmaras técnicas elas fazem essas produções de propostas de projetos de lei, mas também de poder assim, possibilitar o embasamento de uma possível emenda na própria Comissão de Constituição e Justiça, para que aquele projeto já chegue ao plenário com uma robustez melhor, com aquilo que realmente vai proporcionar para aquele setor específico um resultado eficiente. Então, é muito gratificante. E acaba que todos ganham, né? Olha que interessante, nós tivemos aqui no programa com o reitor do IBMEC, o professor Samuel. E o professor Samuel falou o seguinte: pesquise a África, traga projetos da África. A África agora é o que a gente está estudando, é o que a gente está se aprofundando, e tem tudo a ver com a tua fala. Sim. E ele é academia, né? Então, assim, é o olhar da academia. Isso é muito interessante também, vocês terem essa visão de buscar academia, porque são os empresários de amanhã, né, são os teóricos de amanhã, é academia. E muitos países, a China faz muito isso, você deve ter visto lá. A China tem os projetos empresariais dentro das universidades. Eu falei aqui com ele, professor Samuel, tem que acontecer dentro das universidades. Todos os países já fazem assim. Aí eles falaram, não, no IBMEC a gente já tem algumas empresas, algumas coisas que giram lá dentro. Eu falei, mas a gente precisa expandir isso, né? Porque é na academia que a gente tem a produção dos dados. O tratamento dos dados são os pesquisadores que fazem isso, né? A partir das suas pesquisas, das suas teses ou suas dissertações de mestrado, de doutorado, eles fazem as pesquisas muito aprofundadas e estudam, de fato, aquela temática específica e produz dados. Os dados são essenciais para a produção de uma política pública efetiva. Sem os dados, não é possível pensar projetos que possam se tornar realmente uma política pública de Estado que atenda à necessidade do empresariado, do empregado, né, do empregador, do empregado, das indústrias, do comércio, porque um está ligado ao outro. O comércio depende da indústria, a indústria precisa do comércio para desaguar a sua produção e automaticamente precisa do material humano, que são os trabalhadores, e precisa da tecnologia que vai dar ali todo o subsídio, todo o suporte tecnológico para que haja, tanto na indústria, no comércio, o resultado efetivo. Então, é um conjunto de ações e a academia nos ajuda a unir tudo isso e trazer os dados. Os dados são essenciais para que a gente tenha um desenvolvimento econômico sustentável.
É a ciência, né? Dando todo o embasamento, trazendo essa base. E é interessante porque ele comentou que os jovens, os que estão começando agora, também têm muita energia. Então, Sim. quer dizer, a gente já tem ali, né, um trabalho mais maduro, de mestrado, doutorado, mas os jovens também vêm com muita energia, querendo fazer tudo, né, querendo desbravar o mundo. É verdade. Né, depois começa a cansar um pouquinho. Mas, enfim, os jovens estão aí com muita energia à disposição também, né? Eu provoquei ele, eu falei, por favor, leve isso para a academia, reforça isso, porque a gente precisa e a gente vê no mundo inteiro a coisa acontecendo, né? Um outro exemplo também, eu vi no Texas, é toda a parte de marketing internacional, que até é um tema que eu gostaria de entrar agora, o marketing internacional todo sendo feito para empresas privadas dentro da academia. Exatamente. E eu sou madrinha de uma escola da Baixada e eu conheci um projeto que eles tinham de robótica, muito tímido ali, o diretor da escola, junto com os alunos, fazendo aulas e montando todo o trabalho com 10 alunos, porque não tinha recurso para fazer. E eles já tinham ganhado diversos prêmios com toda essa dificuldade, né? E eu fui conhecer, né, a escola e o projeto e resolvi apadrinhar com emenda parlamentar, né? A gente passou ali através de uma proposta de minha autoria para que o Estado pudesse possibilitar os deputados também a ter emenda parlamentar estadual, e a gente conseguiu aprovar e o governador sancionou, né, uma emenda parlamentar muito tímida, mas que já possibilita a gente, inclusive, apadrinhar projetos como esse, né? E a gente começou a investir nessa escola com emenda parlamentar. Eles continuam ganhando prêmios e agora eles estão participando de núcleos de desenvolvimento tecnológico a partir da robótica dentro das universidades estaduais. Então, é o ensino médio produzindo conhecimento a partir de alunos do ensino médio já envolvidos com a academia, porque daqui a pouco eles vão estar dentro das universidades, e essa parceria, esse intercâmbio só foi possível porque a gente colocou recurso nessa escola, né? E aí eles também agora estão levando sua ideia para dentro das universidades. E ali vai ser desenvolvido muito mais amplamente, mas a partir da ideia da criação intelectual de alunos do ensino médio. Isso é muito interessante porque o tema é tecnologia, ou seja, está se desenvolvendo ali a tecnologia, pessoas também, né, estão ali, né, profissionais, né, estão se desenvolvendo. Já imaginou amanhã estar numa grande feira na China expondo isso? Eu até já estou trabalhando isso para possibilitar que esses alunos possam ir apresentar os seus projetos na China. A gente conseguiu, com esse recurso, eles compraram o robô que eles estavam precisando muito, um Lego específico. Eles desenvolveram um projeto muito interessante com um olhar na sustentabilidade no mar, né? De conservação e preservação de espécies que é a economia do mar, né? Com a economia importante. Do mar, a economia azul, né? Que a gente tem até pedido para que eu tenho até projetos nesse sentido também da economia do mar, que é a economia azul, porque ela abrange desde a areia até os oceanos, né? Porque toda aquela cadeia produtiva, toda aquela cadeia de empregabilidade envolve todos que trabalham na areia também, que tem a ver com o mar. Então, a economia azul, acho que ela engloba melhor e envolve os oceanos. O conceito é mais completo, e né? Como falar de economia do mar, economia azul, sem falar em globalização? Porque os oceanos estão interligados. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma bacia que é mar aberto, que é integração com os oceanos, com o mundo. A gente olha o nosso mapa e a gente vê isso. E possibilitar para alunos do ensino médio, eles são apaixonados por mim, eles querem andar com foto minha. E eu falei, não precisa, eu estou fazendo a minha parte enquanto representante popular, que eu sou deputada, eu sou a voz deles e eu preciso ser, mas eles ficaram tão maravilhados. Outra escola já me pediu, já fui visitá-la também. A gente já vai apadrinhar também um programa de robótica em uma outra escola estadual, né, que também já está com inserção nas academias
E tem vários projetos nessa outra escola, inclusive projetos voltados não só para a robótica, para o mar, eles estão desenvolvendo um observatório estrelar. Né? Que incrível. Então, assim, é algo que possibilita uma ampliação de estudos e de conhecimento, né? Para ampliação. Isso tem a ver com a tecnologia, com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento tecnológico e com a inserção dessa juventude, que a China faz muito bem isso. Eles envolvem a juventude, desde as crianças eles envolvem tudo isso. E a África também está com esse olhar. Né? E a gente aqui no Rio de Janeiro, as nossas academias, as nossas universidades produzem muito. Eu tenho visitado diversas universidades, Michele, semana passada eu estava no noroeste do estado, na UENF, e eles têm tantas coisas bacanas, inclusive para a terceira idade, tá? Nós temos a universidade da terceira idade lá no noroeste fluminense. E muita gente não tem conhecimento disso. Olha que iniciativa interessante. Muita bacana. coisa bacana. E aqui na rede municipal, só aproveitando para falar sobre as crianças, eu soube, não tem muito tempo que eu soube dessa informação, eu não sabia disso, a aula de mandarim, né, a aula de chinês nas escolas municipais do Rio de Janeiro. Isso é muito interessante. E já está sendo né? inserida, nós já estamos com um projeto, foi até uma proposta minha, para a inserção do mandarim também no Estado. Né? A SEDUC está estudando de que forma fazer e tornar isso uma política pública, porque a gente não tem professor concursado em mandarim, porque até então não tinha professores qualificados no mandarim. Né? Então, a gente já está pensando todo esse arcabouço para possibilitar até talvez uma parceria, um né? futuro concurso, sim, né? Sim. Mas já uma parceria de intercâmbio, já há essa construção, também através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, para a gente inserir aulas técnicas e com intercâmbio de alunos a partir da FAITEC para manutenção de carros e motos elétricas. Isso é incrível, porque o futuro passa pela China. É verdade. E nós precisamos nos preparar, né, estar o mais preparado possível para absorver isso, os nossos jovens, né, para absorver tudo isso. Parabéns mais uma vez pelo projeto, eu fiquei encantada com a questão da robótica, porque a gente fala de tecnologia, né, e é o que está acontecendo, né? Essa virada de chave que o mundo está dando passa pela tecnologia. Aproveitar, Michele, mandar um beijo para o Grupo Spartan, que é esse grupo de alunos, hoje saiu de 10 para 40 por conta do recurso que a gente conseguiu, através da minha emenda parlamentar, possibilitar mais 30 alunos poderem estar inseridos na robótica. E o ano que vem a gente vai ter muito mais aí nessa escola e em uma outra escola, possibilitando a construção. Eles ganharam outro prêmio, são vários prêmios, as duas escolas são super premiadas na área de robótica, eu mando um beijão para eles. É geração de valor, né? E a gente fica muito feliz com isso. Pessoal, no próximo bloco, eu queria falar um pouquinho com a deputada Tia Ju sobre essa parte social, né? Ela com esse nome super querido de tia, né? Que é o acolhimento. Eu queria falar com ela um pouquinho sobre o social, ela vai contar um pouco dos projetos. Então, não saia daí, aguarde. Olá, pessoal! Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Globalize com a nossa convidada, deputada estadual Tia Ju. Tia Ju, fala um pouquinho para a gente, né? O seu nome, como eu disse aqui, é um nome muito querido, acolhedor, que é de tia, né? Quem não tem recordações da infância, né? A nossa tia, a tia da escolinha, que abraça, né, que acolhe. Eu queria falar um pouquinho sobre os programas sociais. Eu sei que você tem diversos, né, você é muito atuante. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre os programas sociais. Então, Michele, o social está muito enraizado na minha história de vida, né? Eu quero aqui aproveitar o espaço e dizer que meu livro vai ser lançado ainda esse ano, a minha biografia, a pedido de diversos amigos, né?
que ficaram muito interessados com a minha história, e a gente vai contar um pouquinho ali da nossa trajetória nesse livro, e assim que tiver o lançamento eu vou te convidar. Muito obrigada. O social está muito enraizado comigo por conta da minha história de vida, como eu falei aqui no programa. Eu venho de família pobre e a gente sabe das dificuldades, né? Eu me encontrei na educação, né? Foi na educação que eu vi a oportunidade de quebrar um ciclo e de poder ajudar outros também a quebrar esse ciclo. E no social, eu sou muito ligada ao social. Eu sou a favor dos programas sociais. Tenho críticas de alguns programas sociais, tenho sim, porque os programas sociais, eu sou muito entusiasta com o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, que é muito jovem, que agora a gente teve uma vitória, que ele entrou para o tripé de recebimento de recursos, de investimento mínimo, que não tinha nada especificado de investimento mínimo para a assistência social. Hoje é lei, a gente estava lutando aí, apesar de eu ser deputada estadual, eu faço parte de grandes frentes também nacionais e internacionais de luta para que a gente possa garantir minimamente recursos para assistência social, que não possa ser mexidos, porque todas as vezes que o orçamento aperta, é dali que tiram alguma coisinha, já que ninguém vai responder por improbidade administrativa se tirar um pouco desse recurso e levar para a educação, para a saúde. Não que eu seja contra isso, mas é que já é tão pouco e a vulnerabilidade tão excessiva, as diferenças sociais do nosso país, que quando você tira um pouquinho, faz muita diferença. Qualquer pouquinho que se tira faz muita diferença, né? Cuidar e tratar a vulnerabilidade requer um olhar mais específico. E a gente agora vai poder ter ali minimamente um orçamento que a gente sabe que ninguém vai mexer, né? Que vai ser determinado para aquilo, dá para pensar melhor as políticas, né? E eu tenho diversos projetos na área da infância, de mulheres, diversos projetos aprovados, né? Que já viraram políticas públicas, programas para a primeira infância, que atende ali as mães e seus filhos nos primeiros 1000 anos de vida, porque a primeira infância é a fase crucial do ser humano. Quando você... Inclusive com essa questão também biológica, as vitaminas, sim, etc. Sim, se você não der atenção ao ser humano na sua tenra idade, que vai do pré-natal desta mãe até os 6 anos de idade, esse indivíduo tem uma altíssima probabilidade de ter diversos problemas, né? Cognitivos, educacional, alimentício, problemas que vêm da falta dessas vitaminas, da falta da alimentação adequada na primeira infância. Tudo isso muda essa criança, ele vai ter uma adolescência muito mais difícil do que se ele tiver um acolhimento, o apoio, o suporte das políticas públicas necessárias desde o pré-natal. Eu estive aí, vem a China de novo. Eu estive na China visitando Shenzhen e eu fiquei impressionada com como eles erradicaram a mortalidade infantil, né? A perda gestacional, não foi nem mortalidade infantil, a perda gestacional. A maioria das mulheres não conseguiam ter os seus bebês no colo depois de um período de 6, 7, 8 meses, porque essa criança vinha a óbito. E eles ficaram estudando ali o que é que estava levando a essa perda gestacional. Fizeram, era mais ou menos, de cada 100 mães, 90 crianças morriam. Mais ou menos isso, não me falha a memória. E em menos de 10 anos, eles erradicaram a perda gestacional, fazendo pesquisa de campo, academia junto aí, estimulando e incentivando as mães a fazer um pré-natal, né? E acompanhando essas mães desde o pré-natal até os 6 anos de idade dessas crianças. E ali, hoje, em Shenzhen, de cada 1000 mulheres grávidas, uma está tendo perda gestacional. O número reduziu muito, drasticamente. Né? Ou seja, as crianças já estão, as mães já estão podendo carregar os seus filhos
no pós-parto, que muitas não conseguiam, porque elas morriam ainda ali no ventre dessa mãe. Então, cuidar dessas crianças... E foi um trabalho todo preventivo? Todo preventivo. Todo o trabalho foi de prevenção. O cuidado com essas mães a partir do pré-natal. Foi um trabalho todo preventivo que a gente precisa fazer. Então, eu tenho um projeto nesse sentido, sem contar que você faz um acompanhamento e é possível detectar algumas síndromes já no pré-natal. Hoje, algumas síndromes podem ser tratadas, o nanismo pode ser tratado dentro do ventre da mãe. A criança que for detectada ali com a possibilidade do nanismo, ela não precisa nascer com nanismo, ela vai ser cuidada e essa mãe vai ter o seu bebê naturalmente, inclusive as mães que têm nanismo. Não é determinante que o filho dela terá o nanismo também. Mas isso precisa acontecer, essa política pública com essa mãe. Isso tem a ver com assistência, né? Esse acompanhamento. E a gente sabe que cuidar dos vulneráveis, acompanhar através dos CRAs, dos CREAs, principalmente dos CRAs ali, com o cadastramento dessas famílias, com acompanhamento. Pasme você, dentro da cidade, do município do Rio de Janeiro, a vulnerabilidade é tão grande com o conglomerado de favelas, chamam comunidades, né? Mas a gente conhece e sabe que são favelas. Né? As pessoas vivem numa situação insalubre, muito precária, sem saneamento básico, muitas das vezes sem água tratada adequadamente. Além da questão da segurança. A segurança, uma insegurança enorme. A pessoa sai de casa, não sabe se quando voltar a família está toda em casa. As crianças às vezes ficam sem aula por conta de... Eu não estou dizendo que a ação da polícia não deva acontecer, mas é preciso um melhor planejamento para que não interrompa as aulas, as crianças possam ir para a escola, que muitas delas, Michele, elas só comem na escola, né? Elas se alimentam na escola. Então, quando não tem aula, significa que essa criança vai ficar sem comer nesse dia. Né? Isso tudo interfere no desenvolvimento humano dessa criança. Então, tudo isso é preciso ser pensado, planejado. A gente tem apresentamos mais de 300 projetos de leis, né? De minha autoria, alguns com coautoria, mas muitos deles voltados para a assistência e também para as crianças com deficiência, as crianças com TEA. Agora a gente está trabalhando muito diretamente também para cuidar dos raros e dos superdotados. A gente ouve muito falar, e eu queria falar aqui para as câmaras, que os superdotados também têm necessidades. Quando eles são superdotados para uma área, eles têm dificuldades em outras áreas. Acaba tendo uma certa deficiência em outra Eles área. têm dificuldade de relacionamentos, eles têm diversas dificuldades. A cabeça pensa muito rápido. Muito né? rápido, eles contribuem muito, mas as pessoas só olham a superdotação deles, mas não olham a super necessidade que eles têm. Então, meu mandato também está com esse olhar. E com o autista. Os autistas, alguns eu conheci criança, hoje já estão com 20 anos, alguns já conseguiram adentrar nas universidades, mas a sua maioria não consegue estudar adequadamente porque não tem mediador nas escolas. A falta de mediação nas escolas públicas e privadas também, né, é muito grande. Falta uma adequação para uma situação que é existente, né? que faz parte da nossa sociedade. Né? A falta da capacitação, de profissionais capacitados, porque a gente tem falado muito sobre, a gente ouve falar muito e é bonito, agora nós estamos entrando num período pré-eleitoral, chegará em breve o período eleitoral, e vai se falar muito sobre a educação. É um palanque de quase todo mundo. Uma bandeira que todo mundo acaba levantando, a mas educação, a saúde, agem. A segurança. Mas a educação inclusiva, ela precisa ser pensada, ela precisa ser planejada. Não é só colocar as crianças dentro de sala de aula. Esse professor precisa se capacitar, porque é novo para ele e é cruel para esse educador também inserir uma criança com necessidades especiais sem que ele seja capacitado para isso. Né? E sem que ele tenha um suporte que é o mediador. Porque ele tem que cuidar.
vamos lá, 35 crianças numa sala de aula. Ele tem 2, 3, vamos supor que tenha 5 alunos com autismo ou com outras deficiências na sala de aula. E ele tem 30 para dar conta também. Então, é desumano para o profissional de educação também ele não ter o suporte necessário para ajudá-lo. E é desumano. A gente está falando de direitos humanos do profissional e das crianças e do adolescente que está na sala de aula. Ele precisa ter e ser atendido dentro das suas necessidades. E não é o que tem acontecido. Eu recebo diversos pedidos no meu gabinete de mães de autistas, de crianças com deficiência, com nanismo, por exemplo. Eu recebi esse ano, que ele está na sala de aula e não tem uma cadeira adequada para ele sentar. A altura da cadeira não é condizente para a altura dele. Coisas básicas. Coisas básicas. Ele precisa do auxílio de um colega para colocá-lo sentado na cadeira e ele corre o risco de cair dessa cadeira, né, dessa carteira, que não está adequada para ele, e a altura do braço da cadeira também está quase no queixo dele. Então, assim, como esse aluno vai estudar durante horas com esse desconforto? Então, são coisas que parecem tão básicas, e só quem acompanha, e aí eu chamo a sociedade também para nos ajudar, quando você vê, procura os nossos gabinetes, denuncia, faz lá a sua referência. São alunos que as mães têm até condição de pagar uma escola particular e que tem escola que tem rejeitado receber o aluno autista. Isso é desumano. Isso também acaba que precisa também de um cuidado com as mães. Porque, né, aquela engrenagem que a gente falou, você faz isso com a criança, automaticamente você está fazendo com a mãe também, Sim. né? Então tem uma mulher ali precisando de acompanhamento psicológico também, né? Eu faço parte da família atípica também, porque o meu sobrinho neto, ele é autista, e eu me insiro nessas famílias, porque quando a gente tem uma família bem estruturada, toda a família se preocupa e quer cuidar dessa criança, seja com deficiência, seja com autismo. Porque o autismo é uma condição, né? Então as pessoas às vezes tratam o autista como doente, ele não é doente, o autista não é doente. O desconhecimento é tão grande, ele tem uma condição, ele está na condição de autista, né? Isso é muito importante esclarecer para todos. É preciso esclarecer, ele precisa de um amparo, de um apoio, porque ele não vai deixar de ser autista, ele vai chegar à fase adulta autista. Ele precisa das terapias para uma melhor qualidade de vida, ele precisa de um acompanhamento nutricional. Inclusive, eu tenho uma lei minha que já foi aprovada, sancionada, com relação à alimentação desses autistas, inclusive nas escolas. As escolas não estão preparadas para uma merenda que atenda à necessidade do autista. Eles têm intolerâncias, eles têm dificuldades com alguns alimentos, com textura. Tudo isso preciso. Isso tem a ver com assistência. Isso tem a ver com... eu sou evangélica, Michele, com muito orgulho, amo o meu Jesus e declaro em todos os lugares que eu amo o meu Jesus, que bom. E a gente está num espaço aqui também que a gente sabe que a gente tem a liberdade, porque infelizmente a gente chega em alguns lugares quando a gente fala que é evangélico, o bico entorta, a cara... Eu sou combatente da intolerância religiosa. No geral, né, assim, há uma generalização de todos os temas. As pessoas têm a tendência a generalizar tudo. Não, gente, tem gente ruim e gente boa em todos os espaços do planeta Terra. O bem existe, porque o mal existe. Exato. Então, assim, existe os bons e os maus. A Bíblia mesmo fala sobre as ovelhas e os bodes. Então, assim, não tem como não ter. Essa semana mesmo, coloquei até nas minhas redes sociais um jornalista que xingou a Bíblia, né? Ele xingou a Bíblia, chamou de livro eu não quero repetir aqui. Ele xingou a Bíblia de porcaria, de tudo mais. Isso é intolerância religiosa. Nós aprovamos uma lei também da crime, né? Cristofobia. Porque isso é intolerância religiosa. A gente não pode admitir. A nossa sociedade ela é plural. Vamos ter todas as religiões ali. A diversidade, e eu respeito todas as religiões. Eu respeito. A religiosidade, a escolha da religião é muito pessoal.
né? E a gente precisa se respeitar e o Estado minimamente. não tem que entrar o nisso, Estado né? O Estado é laico. Exatamente, Então as pessoas têm sua liberdade religiosa, tanto As de pessoas ser... misturam hoje em dia muito, né? Política, religião. Eu gosto muito de Maquiavel, Nicolau Maquiavel. E ele escreveu, não sei se você já leu esse livro, vários... Napoleão com Maquiavel, Sim. quando separa a igreja, né? Separa a religião ali da política, que é o certo, porque cria, sabe, acaba sendo ferramenta, né, também. A gente pode estar né? falando e promovendo políticas públicas para todas as religiões, Claro. como uma sem retaguarda, exclusão, né? Sem exclusão. Eu realmente eu não me excluo, porque todos têm esse direito num Estado laico, mas a gente está vendo uma onda de cristofobia tão grande que a gente criou a lei, minha, de outro deputado, para combater essa cristofobia. Porque a gente não pode ser discriminado por sermos evangélicos, como ninguém pode ser discriminado a partir da sua religião, da sua raça, da sua cor, crença, da sua crença. Não deve e não pode. E ser mulher, né? Ser mulher e evangélica no parlamento é muito complicado. Nós teremos sempre aqueles maus que vão dar maus testemunhos, mas a gente não pode colocar todo mundo no mesmo bolo. Né? Ser mulher, né, uma grande líder com esse monte de projetos, principalmente, porque ela trabalha muito. Vocês perceberam que o nome dessa mulher é trabalho. E ainda levantando, né, essa bandeira maravilhosa, que é a bandeira de Jesus Cristo, de Deus, eu imagino a grande dificuldade. Né? No mundo também misógino. Né? Muito, muito. A gente chega em alguns lugares, as pessoas falam assim, como é que a senhora tem uma boa relação com a China? A China é comunista. E como que eles aceitam a senhora evangélica? Ora, primeiro dizer que o comunismo de lá é diferente do comunismo de cá. Né? É o comunismo mais capitalista que existe. Muito capitalista. Eu costumo dizer que a China é o novo modelo de capitalismo. Exato. O novo modelo mundial de capitalismo. E eu não comungo com o comunismo. Eu não me associo ao comunismo. A nossa relação com a China tem muito a ver com o desenvolvimento econômico, com o suporte que a gente precisa, porque quem não estiver interligado com ela vai estar fora do contexto global de desenvolvimento econômico. E assim, eu não me envolvo muito nessas questões políticas. Né? Até porque eles querem fazer negócio, né? Quem conhece a China sabe que eles não se preocupam com isso, eles querem fazer negócio. Eu chego lá, sou super bem recebida como evangélica, todos eles sabem, e alguns até... acham interessante essa ligação minha evangélica, mas com a preocupação do desenvolvimento econômico, para você ver como o mundo tem um pensamento arcaico sobre quem é evangélico. Acha que a gente é bitolado, fica ali lendo a Bíblia 24 horas por dia. Ali, não faz mais nada da vida. E eu acabo passando uma mensagem boa para esses países que são comunistas, que a gente pensa assim em desenvolvimento econômico e está tudo interligado. Que são os aspectos culturais. Exatamente. Né? Então eu me envolvo com um país chamado China, com o desenvolvimento econômico, com o intercâmbio cultural também e o intercâmbio social, porque eles têm por incrível que pareça, é um país extremamente conservador. Muito conservador. Olha que interessante. Muito. O núcleo familiar para eles é a base essencial, a família, que é uma coisa que me atrai muito ali. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muito abandono do idoso, que eu tenho muitas leis também voltada para as ILPIs, que são os centros de acolhimento dos idosos. Na China é proibido, você vai preso se você abandonar o seu idoso. Até porque toda a sabedoria, eles têm a sabedoria, né, como um ponto alto, toda a sabedoria através dos idosos. O idoso é né? responsabilidade da família. Quem tem que cuidar dos idosos é a família daquele idoso. Que é o certo. Não, eu estava conversando com uma cônsul e ela estava aqui, o marido ficou lá porque ainda tinha o pai dela, que era idoso, e ele não podia se ausentar do país porque o filho dele ainda não estava na idade de cuidar do idoso. Então, ele teve que esperar o garoto ir para a universidade, chegar à idade que pudesse se responsabilizar pelo avô para que ele pudesse vir para o Brasil. Então, assim, o conceito de família é muito importante para eles. Muito forte. Então, eles são conservadores. Mas falando do cuidado, eu pego os bons exemplos, essa coisa do cuidado do idoso, da troca de experiência das pessoas idosas com os mais jovens para passar o conhecimento.
também é muito forte. Então, a gente se preocupa com tudo isso. E esse olhar distorcido do que o evangélico não tem uma percepção de mundo, de desenvolvimento econômico, é muito arcaico. E também daquela coisa da mulher que fica só no lar, que cuida só do lar, né? Você não, é desbravadora, você está à frente da Alerj, conversando com o mundo todo, recebendo o mundo todo. Parte então de isso já muda. Vários mecanismos internacionais. Agora eu sou a vice-presidente da Copa, que é a Confederação dos Países das Américas. Eu estou como vice-presidente da Copa para tratar de diversos assuntos que são internacionais, mas tem tudo a ver com o Brasil, que algumas decisões tomadas lá fora por nós fazermos parte de algumas uniões, União Europeia, a ONU, impacta o nosso país. E se a gente não estiver lá ouvindo e participando dessas discussões, acompanhando, vai impactar no Brasil e você é pego de surpresa. Né? E participando desses mecanismos, eu já fico sabendo o que é que vai impactar a educação, o social, o cumprimento das metas determinadas pela ONU, enfim, tudo é importante para a gente pensar o nosso Estado, pensar a questão da assistência social e pensar também o desenvolvimento econômico. Excelente, tia Ju, foi maravilhoso. Eu posso te dizer que você confunde o algoritmo. O algoritmo fica tonto. Fala, essa mulher trabalha muito, é muita coisa boa. Poderia ficar aqui horas ouvindo todos esses projetos maravilhosos. Sou sua fã de carteirinha. Obrigada, Michele. Tá? E parabéns por tudo isso. E vamos juntos, né? Em prol do comércio exterior, em prol das relações internacionais e principalmente uma sociedade mais igualitária, né, mais justa para todos, né, que é o que, no fundo, todo cidadão busca isso, verdade. né, tia Ju? Muito obrigada, tá? Um prazer tê-la aqui conosco no Globalize. Obrigada. E vamos em frente. Vamos juntas. Obrigada.